Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Ponta Talks, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela para mais um programa mensal de todo o primeiro sábado do seu mês. E dessa vez eu estarei sozinha. No último programa eu estava acompanhada com a Denise, ela contando sobre as experiências e a aventura dela na Indy 500. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. E se vocês não ouviram, fica aí o convite. Mas dessa vez estarei sozinha. Aquele programa aí que às vezes eu faço para quebrar um pouquinho o padrão de convidados. E é um perfil. É sobre uma pessoa que eu estava querendo fazer há muito tempo. Então decidi fazer aí neste mês de agosto. Espero que vocês gostem. Mas antes de eu começar o perfil, fiquem com o quadro de recados. Quadro de recados. Os recadinhos são aqueles que quem tá aqui acompanhando o Ponta Talks há anos já conhece. Se vocês gostam do Ponta Talks, compartilhe aí a palavra Ponta Talks com seus amigos, familiares. Sigam a gente nas redes sociais, né, do Ponta Talks, no Twitter, no Instagram. Também se inscrevam lá no canal no YouTube. Vocês podem escutar também os programas por lá. Porque toda vez que sair um programa novo, a gente divulga lá. E a gente divulga todos os meios e plataformas que vocês podem escutar. E qual for da sua preferência. Então, também tem como, por exemplo, não quero comentar, não quero falar, não quero passar links. Vocês podem dar aquele RT no Twitter, podem compartilhar os programas no Instagram. Isso sempre ajuda a gente, com certeza. E se vocês puderem ajudar financeiramente, a gente também tem o nosso Apoia-se ali pelo PicPay. É só baixar o aplicativo do PicPay e procurar GDF1 Ponta Talks. Vou repetir, GDF1 Ponta Talks e ajudar com a quantidade, com o valor que vocês puderem. E vocês também vão ter, obviamente, a vantagem de escutar os nossos programas antes de todo mundo. Então, quem ajuda aí financeiramente o Ponta Talks para melhorar esse projeto, para ampliar esse projeto e crescer e nos ajudar, tem essa vantagem aí de receber o programa antes e ficar sabendo antes e poder até soltar uns spoilers. Então, se vocês puderem dar essa ajuda, a gente fica muito agradecido. E obrigado, né, a todos que nos ajudam, né? Eu sempre tô pedindo ajuda aqui e eu simplesmente esqueço de agradecer. Então também fico o agradecimento de quem compartilha, de quem fala, de quem comenta, de quem vem trazer também críticas boas ou ruins pra gente. E quem nos ajuda financeiramente, muito obrigado a manter esse projeto de pé. Vocês fazem a diferença, com certeza. Bem, o meu perfil deste mês é nada mais, nada menos do que a única mulher, a primeira e única a ganhar uma corrida na Indy. Já puxando o gancho aí do programa anterior, que foi a história das aventuras aí da Denise na Indy, eu decidi então fazer esse perfil, porque era um perfil que eu já estava querendo fazer há muito tempo e já puxei o gancho para deixar no mesmo assunto, né, que é sobre Indy. Mas ela não se resume a isso, eu estou falando nada mais, nada menos que Danica Patrick. Muitas pessoas conhecem, na verdade, a Danica só por esse feito, porque talvez tenha sido um dos maiores feitos, creio que seja, assim, o maior feito da carreira dela. E é algo que vai se perpetuar, assim, né? Vamos dizer que outras mulheres cheguem na categoria e vençam, e talvez vençam campeonatos, e é isso que a gente espera de qualquer categoria do automobilismo. A gente sempre vai lembrar da primeira, né? Que fez isso, da primeira que conquistou. Até mesmo tem alguns feitos dela que as pessoas relembram. Ela igualou tal outra mulher que fez isso antes. Então, vai ser lembrado para sempre, mas muitas pessoas só conhecem ela por causa disso. Então eu decidi trazer o perfil de contar um pouquinho como foi para ela chegar até essa vitória e como ela está hoje também, né? A Danica, ela é estadunidense, ela tem atualmente 41 anos. E ela sempre mostrou, assim, interesse em automobilismo. E eu gosto muito de deixar isso claro até nos meus textos, quando eu falo sobre representatividade, sobre a questão da mulher, não só da mulher, mas outros tipos de representatividade, que é sempre importante ter um investimento, né, ter, vamos dizer, não só um investimento financeiro, mas um investimento de vontade por parte de quem é o representante legal daquela criança. A gente sabe que o automobilismo se começa muito jovem, então não é simplesmente uma criança quer e vai ter dinheiro e vai ter como fazer isso sozinho. Não, ele precisa de um investimento por parte dos pais ou de quem é o responsável. E muitas vezes, no caso de mulheres, os pais nem tentam porque sabem que os caminhos são muito difíceis. Não porque não acredita, mas porque sabem que as frustrações vão ser muito grandes, né? Então,
É muito importante ter esse apoio, e a Danica teve muito apoio dos pais dela. Ela teve bastante assim, investimento por parte deles, assim, de tempo e financeiro, e não só isso, mas eles também apoiaram muitas decisões que, assim, vamos dizer, alguns pais não apoiariam. Mas logo que ela começou, ela já, tipo, foi tricampeã na categoria de base que ela participava. Então, quando ela chegou pros pais dela e falou que quero largar o ensino médio e investir nisso e ir pra Inglaterra, os pais dela falaram, não, vamos. A gente apoia, é isso que você quer e a gente acredita em você, e basicamente foi o que ela fez. Então ela largou não só a escola, como o país ela deixou pra trás e foi pra Inglaterra tentar a carreira lá. A gente sabe que muitas pessoas, eu já conversei até com a Bia Figueiredo sobre isso, a gente sabe que muitos atletas, muitos mesmo assim, corredores vão pra Inglaterra, que foi o berço do automobilismo, basicamente vão pra Europa, porque a maioria tem o objetivo de chegar na Fórmula 1, e pra chegar lá tem que ir pra lá. Só que infelizmente, no caso da Danica, ela não teve assim condições de continuar na Inglaterra. É pelaquela parte que a gente sabe. A parte de apoio financeiro que vem, né, dos patrocínios, de gente querendo investir, e ela infelizmente não encontrou isso lá. Ela tentou por muito tempo e teve que, infelizmente, abandonar essa ideia de correr na Europa e voltar para os Estados Unidos. Mas assim, ela não voltou mal nem nada, né? Ela foi pra Índia, ela conseguiu ir pra Índia, ela correu pela NASCAR, ela não voltou e ficou sem nada, né? E daí tem a história dela, ela correu durante anos na Índia antes de conseguir sua primeira vitória. A vitória dela foi quando ela estava com a Andretti Green Racing, já fazia 1 ano que ela estava lá, então ela estava no 2º ano dela com a Andretti. E em 2008, como qualquer, já vou me adiantar, como qualquer feito de mulher, sempre tem alguém que vai querer desmerecer, né? Em 2008, o que aconteceu? Aconteceu 2 corridas da Indy ao mesmo tempo. Uma em Long Beach, que basicamente era o campeonato assim dos campeões, né? E então os principais campeões da categoria estavam lá meio que disputando. E ao mesmo tempo que a corrida regular do calendário da Indy também aconteceu nesse dia 20 de abril de 2008 no Japão, e eles não conseguiram reajustar a data, então teve que acontecer as 2 corridas ao mesmo tempo. Então quem estava na pista da Indy aquele dia no Japão eram de fato os corredores da Indy, né? Não eram ninguém que estava ali concorrendo a campeonatos paralelos, né? Porque a gente sabe que tem muita essa dinâmica dentro da Indy, que tem muitos pilotos que vêm para uma corrida em particular e daí saem, né? No caso das 500 milhas, mas a gente tinha, por exemplo, o Hélio Castro Neves em pista lá no Japão em 2008. E daquelas tantas voltas dadas na corrida, em torno de 200, a Danica só foi liderar as 3 últimas, porque foi total um acerto de estratégia. Foi algo muito bem feito em relação às paradas no pit, e ela conseguiu ter uma vantagem muito grande sobre os outros no final, com a parada tardia dela. E ela conseguiu fazer uma ultrapassagem em cima do Hélio no final da corrida, então ela liderou literalmente as 3 voltas finais. Foi as únicas voltas que ela liderou e foi as que precisaram para que ela se tornasse então a primeira e única mulher a vencer na Indy. E isso é, né, sensacional, assim, historicamente, como eu disse ali no início do perfil, porque vai ser lembrado para sempre, independente de, alguma das grandes lendas e que tem performance maravilhosas não estavam na pista naquele dia, mas tinha muito piloto em pista naquele dia e quem ganhou foi ela. Então, é um momento histórico, é algo que fica marcado. Muitas pessoas falam que a carreira dela não foi tão brilhante para ela ser tão exaltada, por ela ter vencido essa corrida, mas eu acho que é realmente um feito histórico, porque, como eu disse, foi a primeira e até então a única. Foi em 2008. Faz 16 anos que isso aconteceu. E ninguém mais conseguiu isso, né? Mas antes dessa vitória aí, ela já tinha conseguido 3 poles em 2005 no seu ano de estreia na Indy, pela Ralph Letterman Racing, antes dela ir para Andretti. Então, assim, ela já tinha conquistado alguns feitos na Indy, assim, que devem ser exaltados. Antes
dessa vitória, que é o ponto alto e é o ponto, assim, a ser exaltado com certeza da carreira da Danica. E eu acho que não tenho que tirar o feito disso. Na verdade, quando eu fui fazer essa pesquisa para esse perfil, eu encontrei muita gente comentando isso. Assim, muitos vídeos que eu assisti, textos que eu li, tinha muitos comentários em relação a não presença de XX piloto naquela corrida, então por isso que foi fácil. Eu acho que isso te dá muito mérito, assim como a gente exalta, por exemplo, vitórias na Fórmula 1 do Gasly, do Ocon, e ambas foram situações onde a pessoa que possivelmente ganharia essa corrida, as pessoas ou estavam fora da corrida, ou tiveram um erro estratégico, ou aconteceu alguma coisa, danificou o carro e o carro não chegou a tempo até lá. Então não tem como tirar, e não tem como tirar o mérito, porque poderia ter sido qualquer outro, mas foram essas pessoas, e a Danica Patrick conseguiu então essa vitória na Indy. Ela nunca disputou um campeonato, né, de um título, na carreira dela, mas ela tem realmente esses números. Na 500 milhas de Indianápolis ela também foi a mulher com o melhor resultado, ela teve um 3º lugar. Vale lembrar que não tem-se todo aquele ritual de pódio, mas seria, vamos dizer, exemplificar um pódio, esse 3º lugar, então seria a mulher que chegou mais longe a isso, a uma possível vitória nas 500 milhas. E depois da Indy, ela se arriscou na NASCAR e não foi ruim não também. Ela foi, por exemplo, a primeira mulher a conseguir uma pole na NASCAR Cup Series. Então, assim, ela tem muitos primeiros feitos, e eu acho que a gente entra naquela questão de representatividade de volta, no que eu falei da falta de investimento, de vontade também de alguns pais de investir nas suas meninas e pensar, é muito difícil, nunca ninguém conseguiu. Pronto, os pais da Danica investiram nela, ela conseguiu fazer isso, e hoje outros pais podem olhar com outros olhos e pensar, pô, se alguém já conseguiu, com certeza minha filha pode conseguir, e pode conseguir até mais, e ser o exemplo para outras. Então eu acho muito legal o quanto essas conquistas abrem portas nesse caso, né? É muito difícil você ver de um parâmetro de um homem branco tentar compreender isso. Eu acho que você pode se colocar no lugar, eu acho que muitos vão entender, mas tem outros que não têm interesse em entender, e muitas vezes não vão realmente compreender a importância disso. Mas ela pode não ter ganhado nenhum título na vida dela, e mesmo assim, ela ganhou, né, na categoria de base, como eu disse. Mas, tipo, nas principais categorias, mas ela ainda é uma pessoa que abre portas e faz uma diferença enorme do que muitos pilotos, por exemplo, que passaram, homens brancos que passaram, que ganharam várias coisas, e não vai fazer muita diferença na vida de ninguém. Então, assim, resumindo, né, nessa parte de representatividade, a Danica, ela é realmente muito importante. E uma curiosidade interessante é que, bem, vamos lembrar lá que ela foi para Inglaterra para tentar a carreira dela. Lá quando ela era mais jovem e tudo mais, não teve um investimento ali dentro da Europa, teve que voltar para os Estados Unidos e ir para a Indy. E no ano que ela ganhou a corrida dela na Indy, existia assim um burburinho, uma possibilidade dela correr, dela testar com um carro de Fórmula 1 em 2008. Só que ia ser com a Honda Team, e a Honda vazou da Fórmula 1, né, naquele ano. Então isso ficou de lado. Surgiu outros boatos que ela ia testar o carro com outras equipes, mas isso nunca chegou a acontecer. A Danica hoje ela não corre mais, né, como eu disse, ela tem 41 anos. Então, obviamente que a gente vê o Fernando Alonso ainda correndo na Fórmula 1 com alto rendimento, a gente vê o Rubinho Barrichello ganhando título, né, na Stock Car, tendo a idade que tem, e isso nunca, né, a idade até agora não parou esses pilotos de maneira nenhuma. Então não é a questão de idade de que ela não está correndo mais, mas é uma questão também de escolha e daquilo de oportunidade, de gente dar um assento para ela e tudo mais. Então hoje a Danica, ela faz mais um papel de comentarista, de quase jornalista, né? Ela tem o programa de podcast dela, mesmo que ela nem fala só de automobilismo, ela fala de várias questões, e ela é uma pessoa muito presente nas categorias de automobilismo, como comentarista, como repórter muitas vezes. Então, por exemplo, foi no Grande Prêmio da Hungria de Fórmula
Fórmula 1, era ela que estava entrevistando os pilotos que conseguiram o pódio, que conseguiram os 3 primeiros lugares aí para largar para a corrida no domingo. Então ela ainda é uma persona muito presente no automobilismo, fazendo o seu papel de comentarista, assim como a gente tem vários outros, como o Jason Button, por mais que o Jason ainda corra, né, por exemplo, para Extreme, o Jason Button, o Nico Rosberg, por exemplo. Então ela faz esse papel agora de uma pessoa que esteve na pista, viveu tudo aquilo, entende muito bem sobre automobilismo e agora faz o papel de comentar e de trazer notícia e ter essa visão que possivelmente só uma pessoa que esteve em pista vai conseguir trazer para o público, né? Então ela faz esse papel, ela é uma pessoa bem presente ainda nisso. E ela sempre vai ser, exatamente por esses pequenos feitos que ela teve, as pessoas sempre exaltam e sempre lembram, essa é a Danica Patrick, a primeira mulher a ganhar na Índia, a primeira mulher a conseguir uma pole na NASCAR, a mulher que entrou no seu ano de estreia da Índia, conseguiu já 3 pole positions. Então é algo que ela sempre vai ser lembrada e é um personagem muito forte e muito importante para nós mulheres que acompanhamos o automobilismo e que vibramos toda vez que uma mulher conquista algo diferente, seja em pista, seja como engenheira, como estrategista. Então é muito legal. Então aí fica a curiosidade sobre a vida da Danica e como ela chegou até essa vitória tão emblemática e que vai ser lembrada para sempre. Bem, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um perfil bem curtinho, mas eu achava necessário trazer ela aqui. E bem, eu acredito que quanto mais compacto, fica mais interessante. E se vocês tiverem também, vale lembrar, vocês quiserem ver o perfil de alguém específico, por favor, nos chame. Marca lá o Ponto Talks e fala, por que vocês não falam de tal pessoa? Tem curiosidades legais e tudo mais sobre esse personagem. É alguém interessante para vocês discutirem e eu trago aqui, gente, porque eu acho... É importante até, às vezes eu descubro coisas, por exemplo, descobri coisas da Danica nessa pesquisa que eu fiz para esse perfil que eu não tinha ideia, assim como eu descobri coisas lá no meu perfil sobre o Tony Kanaan e assim por diante. Muito obrigada para quem escutou, espero que vocês tenham gostado e por favor sigam a gente nas redes sociais, Talks, tanto no Twitter quanto no Instagram, também estamos no YouTube e vocês também podem me seguir e acompanhar meu trabalho como Garota de Film também em todas as redes sociais, eu também estou no TikTok, no Twitter, no Instagram, eu ainda tenho meu Facebook lá e vocês também podem acompanhar os meus textos pelo garotafilm.com.br. Eu também estou ao vivo nas corridas domingo pela web rádio Esportes Total, então se vocês quiserem ver meus comentários ao vivo, é só ligar lá, colocar esportestotal.com.br que vocês vão me ouvir toda a corrida de Fórmula 1 no domingo. É isso aí, muito obrigado, até a próxima. Você escutou Punta Talks.